Então, pessoal, vamos lá então. Hoje, mais do que nunca, eu não tenho um time do módulo, né? Porque esse módulo aqui vai ser a primeira vez que eu leciono. Apesar de trabalhar no meu dia a dia, ter preparado parte dele na edição do curso do ano passado, eu não lecionei, achei por bem, pelo menos naquela época, não lecionar a questão do Docker, porque eu achei que era um conteúdo um pouco mais avançado, enfim. E aí eu optei, né, para entregar outra abordagem. Mas eu, ao longo desse ano, refleti e vi a necessidade, talvez realmente é o ponto máximo da reprodutibilidade computacional que nós podemos ter hoje. É óbvio que nós temos outras opções, outros caminhos, mas em termos de custo-benefício, vamos dizer assim, né, em termos práticos, talvez a containerização seria a principal abordagem para a gente entregar pesquisas reprodutíveis, né? Então a ideia é essa, entregar, compartilhar, e não necessariamente é, termos aqui os resultados que só funcionam para nós mesmos ou no nosso computador. Então eu não tenho esse time ainda, então agradeço a paciência de vocês aí. E mais do que nunca, viu? Mais do que nunca, vocês, se quisessem acompanhar, né? O que eu estou fazendo aqui, eu aqui, vocês aí e tal, vocês deveriam ter instalado antes o Docker, certo? Porque ele, diferente dos outros, diferente dos outros, das outras ferramentas, né? Dos outros cadastros, das outras instalações, que muitas vezes é só next, 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 né? A lá o Windows só avançar. Aqui, de repente, por exemplo, se você estiver no Windows, né? Você tem alguns pormenores, certo? Você teria que instalar o WSL primeiro, né? A versão 2 principal, enfim. Aí se tiver o Windows Home, né? Tem que fazer um ajuste lá, porque não está disponível, tem que habilitar, né, os recursos do Windows, talvez até habilitar na BIOS, enfim. E aí também, se fosse no Linux seria mais tranquilo. Aí no Mac eu não abordei, né? Porque não trabalho muito com Mac, e é menos conhecido aqui no Brasil. Mas é óbvio que basta você ir na internet que você acha também como fazer a instalação do Docker. Deve ser instalando via Homebrew, enfim, deve ser simples também, tá? Porque, né? O Linux e o Mac compartilham a mesma estrutura, então deve ser mais tranquilo, que é o Unix. É, Certo, pessoas? Então, mais do que nunca, vamos partir da premissa que isso aqui já está instalado, enfim, já está no seu computador, tá? E agora eu vou só contextualizar aqui com vocês a situação e depois a gente vai para a mão na massa, assim como a gente fez em praticamente todos os módulos, certo? Acho que só o módulo de gerenciamento de projetos que foi só uma apresentação mais conceitual, teórica, dicas, né? E não fomos para a tela do computador. Hoje vai ser só uma apresentação, nós vamos para a tela do computador, tá? Então, nosso objetivo aqui é compreender os níveis de controle de ambiente, né? Máquinas virtuais, containers e controle de dependências, especificamente o Env para o R, que é o nosso padrão aqui. Distinguir o Env, né? Controle de dependências do controle de ambiente via containerização, especificamente a ferramenta mais utilizada que é o Docker. Operar o Docker Desktop, que é a interface gráfica do Docker. Esse é o motivo que eu optei por apresentar o Docker nessa edição do curso, porque ah, né, tive a luz aqui, não, então não vou mexer com linhas de comando, CLI, né? Vou mexer só com interface gráfica e aí eu vou ensinar o básico da interface gráfica, o básico da containerização, que aí eu acho que dá, né? Aí, inclusive, né, o modo de controle de versão do semestre passado, do ano passado, para isso eu mudei. Só interface gráfica via no RStudio, em vez de ficar via linha de comandos. Tudo para facilitar a nossa vida, né? Facilitar a vida aí do cientista social aplicado, que por hipótese aí não tem uma formação é, genuína e, né, direcionada para ferramentas de TI, de análises quantitativas, enfim. Só que essa parte aqui, né, operar o Docker desktop, combinar o Docker com o Env para reprodutibilidade completa, aplicar conceitos do Arch, né? A gente tem utilizado o Arch transversalmente ao longo do curso, certo?
e compartilhar, né? Dar dicas de compartilhar ambientes reprodutivos, e a gente vai fazer isso na tela do computador, né? Mostrando os passos, os caminhos, comentando. Né? Seria só essas duas partes aqui que eu vou contextualizar com vocês, certo? Só esses dois itens aqui de objetivos que eu vou contextualizar aqui. Depois a gente vai para o computador, a gente vai para a tela aqui, beleza? Então a situação, né, o contexto é o seguinte, né? Você publica uma pesquisa aí quantitativa que utiliza dados tabulares estruturados de uma forma geral, ou até mesmo, né, qualitativas, se for mais na pegada recente, né, de usar NPL, por exemplo. E aí um pesquisador vê essa pesquisa e deseja reproduzir. E aí, né? O que pode acontecer? Pode acontecer que é o que e acontece, né? Algumas estimativas aí, 70% das vezes, acontece em 70% das vezes o cara não consegue reproduzir. Aí entra em contato com você, aí você dá aquela desculpa, né? No meu caso aqui, que sou mineiro, dou essa desculpa. Uai, comigo funcionou, né? Na minha máquina funcionou. Mas o cara lá quer que funcione na máquina dele, funciona os resultados, ele reproduz os resultados no ambiente dele, certo? Essa é a questão da crise de reprodutibilidade, né? Então, os caras querem avançar a ciência fazendo a mesma coisa com outros dados, né? Querem ver e aprender o processo que foi feito ali para, de repente, depois de aprender e fazer a sua dissertação, seguir com a sua dissertação, com a sua tese, enfim, incrementar, né? Uma adição ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, e assim vai caminhando a ciência. Mas a questão é que, né, essa evolução tem se esbarrado no processo de checagem daquilo que realmente está falado nos artigos, está publicado, realmente foi o que aconteceu no processo. Então, crise de reprodutibilidade tá aí, né? Tem se esbarrado no processo, o entendimento do processo para chegar no resultado final. Isso pode acontecer. Esse pesquisador lá da Polônia pode não conseguir reproduzir os seus resultados, porque você está fazendo análise quantitativa, e como eu já coloquei para vocês aqui, eu acho que desde lá do quarto módulo você tem uma pegada mais quantitativa mesmo, nas ferramentas que nós estamos usando, né? Está mais relacionado com pesquisa quantitativa. Então, você usou um software aberto, ok, beleza, Python, R, mas tem pacotes no computador dele instalado, com versões diferentes, ele usa, você fez o trabalho no Windows, ele usa o Linux ou o Mac, né? As bibliotecas com versões diferentes, não só os pacotes, certo? O R que trabalha lá é mais recente, você fez na versão 4.1, né? Sei lá, de 2, 3 anos atrás, e assim vai, né? Isso aqui, em termos computacionais, seriam as principais barreiras. É óbvio que pode também estar entre, né, o teclado e o teclado e computador também, né? A tela, né? Que é você mesmo. Mas, enfim, essas questões aí operacionais têm sido colocadas como as principais barreiras. É, Antigamente, para resolver esse problema, só se você enviasse aí o seu HD inteiro para ele, né? E mesmo assim, ele poderia ter o problema de ter que ir lá o trabalho todo de instalar o sistema operacional seu e não usar no dele, por exemplo. E mesmo se você não conseguisse só enviar o HD, enviasse via e-mail, né? Antigamente não tinha mais armazenamento nas nuvens, então você teria arquivos gigantes para ser transferidos, e talvez isso deveria ser, né, via servidor, enfim. Aí nesse caso requeria uma infraestrutura complexa, e como eu falei, né, de repente você tem a compatibilidade dos sistemas também. Hoje as coisas estão mais fáceis de você compartilhar, tá? Mesmo que sejam, né, arquivos grandes. Por exemplo, você poderia deixar nas nuvens, mas é óbvio que nas nuvens ainda tem algumas restrições. Se você está pensando em compartilhamento só de arquivos, mesmo assim você cai em alguns problemas, como o software, o sistema operacional. Mas daqui para diante, certo? Daqui por diante que a gente vai falar, aí sim, vamos dizer assim que aí a gente resolve o problema, né? O desejável, que talvez é simplesmente a compatibilidade perfeita, sem problema nenhum, seria a virtualização, tá? Aí eu estou falando, é óbvio, né? Não o extremo de simplesmente pegar o computador do pesquisador e utilizar ele
para reproduzir os resultados dele, porque aí isso aí já está fora de cogitação. Já. Isso aí não, nem se cogita mais. Nem se cogitava antes, e muito menos hoje. Então você tem a questão da virtualização, que é você criar máquinas virtuais, certo? É mais ou menos o seguinte, né? Você cria um ambiente próprio, com sistema operacional próprio, instala os softwares necessários ali, as dependências, os pacotes, as bibliotecas, faz as suas análises, depois você envia e publica e compartilha isso. Um ambiente próprio. Mas você também tem alguns problemas em relação à virtualização que a gente vai comentar. Você tem a possibilidade de não necessariamente o ambiente ou o sistema operacional inteiro, mas só o kernel do sistema operacional, enfim, só as aplicações mesmo, né, com os pacotes, as dependências necessárias, que é o que nós vamos apresentar para vocês aqui, os containers. E em menor grau, certo? Seria só as dependências, né? Uma lista das dependências ou uma organização, estrutura e compartilhamento das dependências. Não necessariamente você precisa compartilhar os pacotes, mas uma lista delas todas que você utilizou para a pessoa utilizar os mesmos pacotes, as mesmas bibliotecas, quando for fazer as análises, tá? Então, assim, a verdade é que hoje em dia nós temos essa situação aqui que, de uma forma ou de outra, né, essas ferramentas, essas soluções, que de uma forma ou de outra mitiga e resolve muita boa parte do problema das dependências ou dos problemas da reprodutibilidade, né? Aquela velha história que funciona no meu computador. Então agora você, vamos dizer assim, né? Cada dia mais e com conhecimento sendo disseminado, por exemplo, através desse curso, você já tem menos desculpa para falar que um determinada análise, um determinado, né, rotina, script e tal, funciona no seu computador e se lava as mãos. Isso hoje em dia está cada dia menos injustificável e colando menos, certo? Devido principalmente essas três últimas soluções aqui. Essa aqui também, né? Na edição passada eu comentei alguma coisinha sobre essas soluções de armazenamento em nuvem. Se o tempo assim calhar, posso comentar, mas não vai ser o foco aqui, tá? É, essa figura aqui, ó, essa figura você encontra também no nosso curso, né? Se você for na página do nosso curso, eu comento ela aqui né, ela está inclusive aqui, né, um pouco mais detalhada do que aqui na apresentação. E ela também você pode acessar e ver os comentários dela no Zenodo, que eu foi uma como foi uma figura que eu, né, desenhei, que eu coloquei, eu joguei no Zenodo para poder ser compartilhada, enfim, né, para facilitar a vida de quem quiser usá-la. Beleza? Então, assim, e aí, né, eu comento aqui a historinha de cada coisa, de cada ferramenta. É óbvio que não são só essas, mas eu coloquei as mais utilizadas, mais conhecidas, certo? Então, eu apresento aqui, né? Aqui das nuvens que eu estava falando, as soluções nas nuvens, você tem a containerização nas nuvens, mas você tem os famosos notebooks que um ou outro aí já, né, usou, como por exemplo o Google Colab, Posit Cloud, enfim, Jupyter Hub, certo? Então nós temos desse lado direito aqui o armazenamento nas nuvens ou as soluções na nuvem, não necessariamente armazenamento, tá? Mas as soluções nas nuvens que eu tenho falado. E aí você dá uma folheada aqui no nosso site para ver eu comentando por alto aqui essas questões dessas ferramentas, porque eu não vou comentar, vou direto para o que interessa, que inicialmente seriam as máquinas virtuais, que eu também vou dar menos atenção. Esse foi meu foco na edição passada, mas eu acho por bem a gente focar mais na containerização, tá? O que são máquinas operacionais? É como se você estivesse emulando um sistema operacional completo, certo? Então, cada máquina virtual tem o seu próprio sistema operacional, tem as suas bibliotecas, tem seus apps, e em termos de isolamento, seria o perfeito, certo? E aí nós temos alguns tipos de máquinas virtuais. Você tem o tipo 1, que você cria essa máquina virtual que roda direto no seu hardware. O que eu estou falando? Estou falando dentro do seu Windows você tem outro Windows. Dentro do seu Windows você tem um Linux, certo? Por exemplo, né? Dentro do seu Mac você tem um Windows, por exemplo, tá? E aí você tem como
ter um gerenciador, né, um supervisor, vamos dizer assim, que ele acessa direto o hardware, tá? Que é o supervisor que nós chamamos de tipo 1, tá? Que ele roda direto no hardware. Essas ferramentas que eu elenco lá no site são um tipo, né? São um tipo 1, beleza? E o tipo 2, que aí sim você precisa de rodar em cima do sistema operacional existente. VirtualBox, VMware, Workstation, é, exemplos de outras ferramentas, tá? Eu uso, por exemplo, o VirtualBox também no meu notebook, no meu computador, esse aqui que eu vou mostrar para vocês, eu uso o Hyper-V. E, como eu falei, a vantagem principal é o isolamento total e segurança. Executa diferentes SOs ou sistemas operacionais, mas aí você tem outros problemas, né? Porque aí vai consumindo recurso, e de uma forma geral, né? Recurso CPU, RAM, disco. Cada sistema operacional tem que ser a sua RAM, tem que ter seu disco próprio. Separar para ele ali no mínimo 40 megas. Um sistema operacional, o Windows, por exemplo, só a instalação dele é mega, né? Gigas, né? Só a instalação dele ali é 20 gigas, certo? Aí imagina em escalas mais altas do ponto de vista corporativo, né? Nos servidores. Uma licença para cada máquina operacional, certo? Para você dar manutenção, atualização, update em cada virtual machine, né? Ou seja, cada máquina virtual, você precisa, né, de recursos humanos para poder dar manutenção disso tudo, beleza? Sem falar do nosso ponto de vista aqui para compartilhar, é meio que quase que não é que é impossível, né? Em termos de custo-benefício, não compensa, né? Como diria o meme, não compensa. Porque você tem aí para compartilhar uma máquina virtual arquivos de 30 gigas, 40 gigas. Dá para compartilhar. Tem como compartilhar o arquivo, né? Simplesmente o arquivo da máquina virtual, mas são arquivos muito grandes, beleza? Então como coloquei aqui, é impraticável, né? Para nós aqui do nosso ponto de vista é impraticável, é totalmente fora de mão para a pesquisa científica, né? É importante, talvez útil para nós aqui, ó. Esse curso que eu preparei para vocês aqui, tudo tá na máquina virtual. Então aqui, ó, quando você abre aqui, ó, tá? Então aqui, eu abri uma janela para vocês aqui, ó, eu tô dentro um Windows dentro do Windows, certo? Vocês estão vendo aqui um Windows 11 com outra licença, tá? Eu tive que comprar outra licença porque eu não queria, né? Enfim, usar a licença de teste, aí começa a ter restrição, enfim. Então eu comprei outra licença do Windows para rodar essa máquina virtual aqui. Então aqui eu isolo todas as coisas relacionadas com os cursos, né? Eu tento separar algumas coisas aqui que eu quero testar aqui, quero brincar aqui, que eu não tô a fim de ficar arriscando e deixando no meu computador do dia a dia, beleza? Aí aqui tem coisas instaladas, por exemplo, né? Igual que a minha brincadeira aqui de treinar IA local, enfim, tá instalado só aqui, não tá no meu computador, né? Então a aula que eu vou avançar agora mesmo tá aqui, ó, tá tudo aqui nessa máquina virtual, certo? Tem um Windows dentro do Windows aqui. E aí, qual que é a ideia? A ideia é você, de repente, pegar o arquivo dessa máquina virtual aqui e compartilhar, né? Se fosse para fazer isso. Mas, do ponto de vista pragmático, vamos considerar que isso é totalmente fora de mão. Beleza? E aí você tem os containers, que aí sim é uma solução meio que ideal, né? Um meio termo aí entre controle de dependências e as marcas virtuais. Você tem a virtualização no nível do sistema operacional, né? E aí ela compartilha o kernel do Rust. E aí você tem só as dependências, o app, mais as dependências, os pacotes. E aí as ferramentas mais comuns aí, o Docker de longe é um dos mais conhecidos, Kubernetes mais do ponto de vista corporativo, em servidores e para fazer a orquestração dos containers, e Podman que tem crescido bastante aí nos últimos anos aí, principalmente em decorrência, né, da comunidade achar que talvez o Docker pode, quem sabe um dia começar a cobrar, né, enfim, né? E o Podman assim realmente é open source, é comunidade que tem construído aí. O Docker ainda nós temos aí uma empresa por trás dele, vamos dizer assim, tá?
Tá, analogia útil aí você tem, né, além de você, né, tem o que nós chamamos de containers, é a instância de uma imagem, certo? Aí os dois conceitos importantes na containerização é container e imagem. Uma analogia útil aí é que a imagem Docker, muito conhecida como imagem Docker, seria a receita do bolo. É o Dockfile, Docker Composer. Se der tempo a gente vai entrar nesse assunto aí, mas se não der vai ser só botãozinho, interface gráfica mesmo, certo? E o container seria o bolo pronto. É muito mais fácil você compartilhar a receita, tá? Né? A imagem é a receita, o container é o bolo. Muito mais fácil você compartilhar a receita. Você pode fazer infinitos bolos com a receita, do que o próprio bolo, né? Então, essa que é mais ou menos a ideia. E a vantagem aí é que os containers são leves, eficientes, rápidos, inicializa em segundos. Você necessitar uma máquina virtual, tanto quanto até mais demorado, por exemplo, que iniciar o seu computador, certo? Fácil de distribuir, né? A gente vai ver qual que é a ideia da distribuição disso aí. E resolvem, por vezes, o nosso inferno das dependências, que é um termo muito cunhado aí dentro da prática de TI, né? Que consome, pelo menos consumia no passado. Hoje nem tanto se a pessoa adota boas práticas. Consumia no passado muito tempo aí do pessoal de desenvolvimento de sistemas, certo? Então, nos últimos anos nós temos o Docker ganhando muito força aí nas pesquisas, certo? Inclusive as soluções nas nuvens que nós não vamos comentar, Binder, CodeOcean, NextJournal, é tudo baseado em containerização, tudo em container. Beleza? Então tem ganhado muita força. Inclusive, né, eu recomendo essa leitura aqui, viu? Lá no final, eu não vou passar esses slides todos, mas lá no final, quem for até ele, eu recomendo aqui o Murrow 2023. É um artigo da Nature, viu? Bem completo, é, de umas 16 páginas, falando sobre containerização em pesquisas. Tá? Então tem ganhado bastante força. E aqui você consegue empacotar tudo: código, dependência, sistema operacional e é, tudo que você faz, né, vai funcionar e vai ter os mesmos resultados no computador da outra pessoa. Beleza? Então a gente tem a reprodutibilidade completa garantida. E as ferramentas, as ferramentas de dependências, de controle de dependências, e aí existem diversas, viu? Existem diversos pacotes, diversas soluções. As mais conhecidas na ciência de dados. Geralmente para Python é Conda e para R é o Env. De longe, principalmente porque no caso do Env aqui, né? Lá atrás, sei lá, 4, 5 anos, a RStudio, a POSIT, né? Incorporou o Env no RStudio, enfim, aí facilitou muito a vida e ela manteve essa incorporação e evoluiu bastante aí. Então os principais aí é o Conda, mas tem o- no ambiente mais corporativo, porque o Python tem sido utilizado mais em escala corporativa. Sistema financeiro, né? Financeiro, enfim. Aí você tem outras coisas um pouco mais robustas, né? Para grandes projetos, como Poetry, o V, enfim. Mas o Conda em ciência de dados é um dos mais conhecidos. Então ele gerencia pacotes, ambientes virtuais completos, cria ambientes totalmente isolados e versões específicas. E como eu falei, é popular na nossa área aqui, na minha área, né, de ciência de dados. E o Renv, eu vou comentar rapidamente, porque a gente vai tratar dele agora mesmo. Ele vai gerenciar, vai ter uma biblioteca para cada projeto, tá? O arquivo central dele é o que nós chamamos de Renvlock, um JSON que registra as versões dos pacotes. Os comandos típicos aí para você restaurar as dependências quando você baixa de um projeto, um repositório no GitHub, por exemplo, é o Renv Restore. Ele vai recriar todo o ambiente que a pessoa utilizou lá na máquina dele. E também tem uma eficiência em gerenciar cache local do projeto e cache global, né? Você não vai ter sempre 3, 4 pacotes, né? O mesmo pacote sendo instalado na sua máquina. Ele usa aí o sistema de cache que melhora a eficiência. Então, né, ele evita aí os overheads da vida. É fácil de configurar e usar. Se você quiser, você resolve tudo via interface gráfica lá no RStudio, só apertando o botão. Talvez o único comandinho que você realmente tinha que saber, nem precisa, porque esse aqui também tá via menu lá no RStudio.
mas você precisa saber basicamente três comandos do Env. É, Env Restore, Env Snapshot, Snapshot, né? Foto, né? Foto e Env Init. Então, basicamente são os três comandos que você precisa saber, tá? Beleza. Mas também, né, não controla a versão do R. Então, a versão do R, se você fez numa e o cara tá com outra lá, aí o cara tem que fazer manualmente a instalação. E você, se você controlar o seu projeto só por Env, não usar container, nem mais nada, você tem que informar a versão na documentação, né? Você tem que informar a versão do R que você utilizou. Beleza? Não, informar não, né? No próprio Renvlock tem lá, mas ele não vai instalar o R pro cara, certo? Ele tem que saber. E vai ser avisado disso, né? Ele vai ser avisado que a versão do R não é a mesma. E aí ele opta por ver se dá certo na versão dele ou instalar a versão que você utilizou na sua pesquisa. Beleza? E não controla, né, sistema operacional e nem as bibliotecas do sistema, claro. E também depende da disponibilidade futura dos pacotes. Então o Renv ele mitiga a incompatibilidade, mas não resolve completamente. O Docker, principalmente combinado com o Renv, aí sim ele seria aí o melhor dos mundos, certo? Por quê? Porque o Renv ele gerencia os pacotes R. Essa lógica aqui viu, serve para Python também. Então serve para Conda e outros gerenciadores de dependência também. A lógica geralmente é a mesma, né? O cara faz uma foto do que está sendo usado, coloca no arquivo, e aí depois, a partir desse arquivo, você restaura em outro lugar. Então a essência é basicamente a mesma. Então o Renv gerencia o pacote, o Docker gerencia o ambiente. E aí o Renv ele facilita, né, a junção do Renv com o Docker, facilita a construção dos containers. Tá? Aí você tem a garantia da reprodutibilidade total. Qual que seria o workflow, né, básico? Você desenvolve um projeto com Renv ativo, vamos mostrar isso, claro. Você faz o snapshot e cria a lista de dependência, beleza? Aí o Dockfile, ou seja, né, a receita de bolo para gerar o container, utiliza essa lista de dependência, instala e aí você vai ter um container tanto com o sistema, né, R que você utilizou, sistema operacional, que vai ser Linux, né, basicamente, e os pacotes exatos que você utilizou através do Renv. Especificamente para o R, nós temos o projeto Rocker, né? R de Rocker, né? Docker, em vez de ser de Docker, Rocker, né? Sugestivo, né? Falando que é R. Então, a imagem Docker já otimizadas para o R. Aí nós temos diversas imagens, algumas mais conhecidas, Rocker Studio, Rockerverse, Rocker Tidyverse, enfim, existem diversas, que no fundo, dentro dele, desse container, tem o RStudio Server. O RStudio Server é o mesmo utilizado na POSIX Cloud. É o que a gente tem o mesmo acesso que a gente tem na POSIX Cloud. Tem algumas diferenças, não é o mesmo que você utiliza no seu computador. Enfim, mas já é mais que o suficiente. E aí você pode também baixar versões específicas do R que você está utilizando. Então, eu quero baixar a imagem do R, né? Completo, com vários pacotes, com time text, com quarto já, né? Com R Markdown, com um punhado de coisa já instalada, com Tidyverse, né? Que é um dos principais pacotes aí, ggplot, enfim, tudo instalado. Tudo instalado. Então aí você usa o Rockerverse. E aí você quer o Rockerverse com todas essas instalações para o R4.11. Aí você baixa especificamente daquela versão. Beleza? Então aí é uma base confiável para pesquisa, né? Qualquer pessoa, qualquer lugar pode baixar no Docker Hub a versão específica que você quer para garantir os resultados idênticos. E aí você tem a limitação do Renv em ambiente isolado. Tá? E aí nós vamos avançar aqui agora, mostrar para vocês o que é o Docker Desktop, né? Que é a interface gráfica do Docker. Beleza? Então vai ser ideal para nós aí, para quem não tem informação e não está acostumado, vamos dizer assim, né, com linhas de comando, com CLI, né? E aí a gente vai fazer o que dá para fazer nele
e tentando remover aí tudo quanto é comando mais complexo, porque o que tem nele já, né? O que tem no Docker desktop, na interface gráfica dele, porque tem um terminal também, óbvio que você pode inserir linhas de comando, vai ser o suficiente para nós aqui, né? Você já tem lá como visualizar os containers, execução, tem como você iniciar, parar o container, tem como você acessar logs, informações de CPU, de recursos, tem como você gerenciar imagens, ver aqui tá, né, que você tem na máquina, beleza? Tem como você configurar, né, como eu falei, os recursos, CPU, RAM, editar, vincular volumes, que é uma das coisas principais, certo? Há variáveis de ambiente, também que é importante. Então, o que nós temos ali com o Dock Desktop já é o suficiente para nós, beleza? E agora, então, foi só essa contextualização. Quem quiser depois entrar no site e ver o resto do que da apresentação, né? Tem mais a metade dela aqui, mas só meio que resumindo o que a gente vai falar aqui na frente do computador, beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho alguma dúvida aqui. Alguém falou alguma coisa? Beleza. Estamos aí com o mesmo quórum de sempre, 20 pessoas, né? Em torno de 20 pessoas. Então vamos continuar aqui. Deixa eu beber uma água antes. Vamos lá. Então podem ver aqui que agora eu vou entrar, ó, no ambiente virtual. Esse aqui é meu computador, né? A tela, uma das minhas telas, que eu trabalho com 4 monitores aqui, uma das minhas telas, e aí vocês vão ver agora, aqui é o Hyper-V. Vocês vão ver agora o meu Windows dentro do Windows. É um outro Windows 11 que eu vou, né? Tem recursos compartilhados aqui, tem 32 GB de RAM, separei 8 para ela aqui, 6 processadores para ela aqui, enquanto os outros 6 processadores estão gerenciando a minha máquina principal, meu hardware, né? E agora eu vou mostrar para vocês aqui, vou trabalhar com vocês aqui dentro dela, certo? E aí, beleza, então já meio que, né, me adiantei aqui, tem a minha colinha aqui dos passos que eu quero seguir. Mais uma vez, né, parte da hipótese que você já instalou o RStudio, certo? E configurou. A gente vai mexer aqui com documento dinâmico nem nada, enfim, né? Só mostrar os passos aqui, principalmente relacionado com controle de dependências e no caso do containers, beleza? Então, como se trabalha com Renv aqui no RStudio? Se você, por exemplo, for criar um novo projeto, como eu tenho falado, né? Sempre que você for trabalhar no RStudio, trabalha com projetos, tá? Não cria arquivo solto aí. Sempre trabalha com projeto para você eliminar um punhado de problema aí. Então vamos criar um novo projeto aqui, né? Esse aqui é o padrão, né, do Windows, File. É óbvio que tem outras formas de você criar outro projeto, né? Tem alguns outros atalhos, tá certo? Então não precisa se preocupar aí, né? Tem outros atalhos para você criar arquivos, projetos e assim por diante. Vamos aqui no File, novo projeto. Se você for criar um novo projeto, como estou fazendo aqui, ó, com um novo diretório, tudo limpo, limpo, limpo. Estou criando do zero na minha máquina um novo diretório. Vou criar aqui um novo projeto, né, novo arquivo, certo? Aqui deu um pau aqui, né? Qualquer nome que você for colocar aqui, por exemplo, Art New Project, tá? Tô falando Art porque a gente vai acabar usando o Art aqui, né, transversalmente, usar os arquivos aqui, brincar com ele. Já tá tudo lá, né? Então, beleza. O que você tem que fazer de cara é isso aqui, ó. Você criar um novo projeto gerenciado pelo Renv, aqui, ó. Você vai usar o Renv com esse projeto, beleza? Você vai gerenciar de começo já, de cara, no início, o Renv. Clicou aqui. Hum, pá, pá. Pode ser, não tem importância. Eu acho que tem outra. A que eu estou aqui não é a 1.15. A que eu tenho usado, né, do Art, desde que eu construí o Art, é 1.14. Mas aqui, só para esse exemplo aqui, eu vou colocar 1.15. Ele já detectou, né, que tem a 1.15 e instalou para mim. Como a gente tem ensinado, né, usa aí o controle de versão também no projeto. Coloca os dois aqui e criar projeto. Então,
eu acho que ele vai criar um projeto novo aqui, Art New, vai abrir esse diretório, como vocês podem ver. E o que você vai ver destacado, além do que você está acostumado, principalmente esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo é essa pasta, tá? Esse arquivo aqui, renvlock, e essa pasta renv aqui. Esse renvlock aqui é a receitinha que eu tenho que falar para vocês. Se abrir ele é um arquivo JSON, então abre aqui no R mesmo, ele vai mostrar as informações do que você está utilizando, tá? Se você abrir ele, como é um projeto novo, que não tem nenhum script aqui, nada, 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 certo? Ele só está falando o seguinte, ó. Você está usando aqui o R versão 4.51, é a que eu estou usando, é a mais recente aqui, né? Tem a 4.52 também, mas eu só troco versão de E, de RStudio, no mínimo de ano em ano, né? Ou quando eu finalizo um projeto grande, um ano e meio, por aí. O próprio Renv, né? Estou usando o Renv 1.1.5, né? Eu falei 15, né? Mas é 1.15, né? Certo? E isso aqui é sugestões do que você pode instalar também para funcionar bem o seu RStudio, mas isso aqui não é só metadados que sem menos importância, beleza? Também, né, metadados menos importante. O que é importante aqui é o seguinte, ó, esse arquivo que vai ser finalizado, esse projeto vai ser inicializado com o R 4.5.1 e o Renv 1.15. E é assim que você vai seguir, né? Você já habilitou ele, você já habilitou o Renv aqui no, nesse projeto. Esse pacote aqui, ó, essa pasta Renv, é onde vai estar a sua livraria, as suas dependências, certo? Vai vir tudo para cá. Essa pasta aqui, por exemplo, ela não vai ser, né, se eu for aqui no Git Ignore, certo? Você pode ver que tem essas coisas aqui ignoradas, né? Você não vai ficar subindo para o repositório as configurações metadados de projeto, histórico, enfim. E aqui também esse REM você não vai compartilhar. Você vai compartilhar talvez Activate, né, o R para ativar os projetos. Mas essa pasta aqui, ó, da biblioteca, você não vai compartilhar. Só vai dar receita para a pessoa no repositório do Renvlock. Isso aqui é ignorado no Git, aqui, ó, Git ignore. Dentro da pasta, viu? Esse Git ignore aqui tá dentro da pasta Renv, certo? Ele é ignorado aqui, ó. Tudo isso aqui é ignorado, beleza? Você não vai compartilhar isso. Você vai só compartilhar o Renvlock, beleza? Então, assim, o R Profile já fala também, né? Aqui, ó. Profile, ele é importante porque vai lá na pasta Renv e executar o Activate, certo? Para ativar o Renv no projeto. Por isso que muitas vezes esse Renv aqui, né, a pasta Renv, ele vai por causa desse arquivinho aqui, Activate, que no fundo está só falando o seguinte, ó, nesse projeto aqui você ativa o Renv e 1.15 e assim por diante. Aí aqui tem algumas configurações de perf, enfim, que é bom ter. Que é bom ter não, que é, no caso, para funcionar com o Renv de forma automática, tem que ter. Beleza? Então, a ideia é essa. E se você, por exemplo, né, você, por exemplo, quer, quer criar um projeto, tem um projeto aqui que eu estou usando que não está controlando por Renv. Eu quero, né, criar um projeto a partir de uma pasta do repositório existente. Você também vai lá, ó, você vai lá no File, New Project, né, novo projeto, mas de um diretório existente, que não estava sendo controlado pelo Renv, certo? Então nós vamos lá nesse repositório existente, vou abrir um qualquer aqui, por exemplo, vamos aqui na minha pasta, esse Renv Old aqui não tem nada, beleza? Não tem nada aqui, eu vou abrir, não tem nada. Eu não lembro. Agora eu tava fazendo os testes hoje à tarde, não sei se eu copiei alguma coisa para ele, mas eu acho que não, quer ver? Cadê? Vamos ver aqui. Não, não tem nada mesmo não, tá? Então imagina que isso aqui é um diretório que tem algumas coisas que comecei a trabalhar, mas não está controlado via Renv, né? Então eu venho aqui, vou abrir aqui em nova sessão, certo? Tá, aqui, nova sessão, só para ter duas janelas do RStudio. Tá? Então eu vou criar aqui uma nova sessão.
Vamos ver aqui, ó. Então, ó, olha, vocês chegaram a ver aqui, né, que dentro do Envy não tinha nada, né? Mas aí quando você criou, você já criou o projeto, né? Você falou, ó, vou construir um projeto R a partir desse diretório. Ele já criou essas pastinhas aqui, né? Que é o gerenciamento do projeto. A pasta de sistema é R Project User e aqui, né, o arquivo do projeto. Beleza? Mas vocês viram aqui que não tem, né? O Renv Lock nem a pasta Renv, né? Certo? Porque, inclusive, na hora de criar lá, você viu que não tinha habilitação, não tinha a opção lá, o check, né? O check de habilitar o Renv. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que vir aqui nas configurações do projeto, né? Tools, Project Options, né? Opções do projeto, beleza? E aí você tem que habilitar aqui, ó, Environments. Vai ter que habilitar aqui. Você vem aqui e usa o Renv nesse projeto, beleza? Aí você habilita aqui. Quando você habilitar ele aqui, dá um OK, aí você vai ver que ele vai criar, né, o RProfile, beleza? Ele vai criar, ele tá fazendo o restart da sessão. Deixa eu ver aqui. Então, ele está criando, está restaurando a sessão e ainda não criou vamos ver aqui. Beleza, ok. Vamos sair aqui. Tá. Cadê o instalar aqui? O debug. Debug. Cadê o debug? Sessão, que aliás. Cadê? Instalar. Ok. Então, deixa eu sair daqui. Mas acho que ele cria agora não. Acho que não cria agora não. Deixa eu só ver aqui. Vamos abrir novamente aqui. O Art, o Renv, o New Old, né? Old. Da outra vez ele criou, porque eu tinha algum arquivo aqui, mas ele não criou o Renvlock ainda, né? Ele vai ser criado o Renvlock quando você tiver algum script aqui, né? Como não tem script nenhum, ele detectar que tem algum pacote e simplesmente vai criar o Renvlock. Eu acho que sim, né? Peraí. Deixa eu ver o Renv aqui. Deveria criar, né? Peraí. Deu um, deixa eu aqui, ó, um Renv status para saber qual que é o status da sincronização, né? Aqui, inclusive, está falando, né? Quando você criou um, ele foi automático, certo? Aqui ele tá falando, ó. Eu acho que até sei por quê. Porque antes eu tava com Renv 1.14 e 1.15 agora. Vamos ver. Ó, então ele não, ó. Esse projeto não tem um log file. Então eu vou ter que criar ele aqui, né? Como não tem script nenhum, certo? Não tem nada nessa pasta. Ele vai criar um log file assim como ele criou de forma automática quando eu criei um projeto já controlado pelo Renv, certo? Então, Renv, esse Renv Snapshot, né? Ele poderia ser também, né, usado aqui, ó. Cadê? Pacotes, né? Você vem aqui em pacotes, tá? E você vai ver em Renv aqui, ó. Tem como ser der um snapshot só apertando o botão e um restore só apertando o botão. Mas como eu estou acostumado aqui com esses três comandos, dá um renv snapshot e aí você criou, como a gente pode ver aqui, ó. Vamos aqui no file novamente, certo? Criou um renv lock. Ele só de habilitar e não criou um renv lock, mas aí você vai ter que dar um snapshot para ele criar o renv lock. Com os únicos arquivos, as únicas informações que nós temos por enquanto. Que a única coisa que tem nesse projeto é a informação que o R é utilizado é o 4.5.1, né? E o Renvlog que eu estou usando é 1.1.15. Não tem nada ainda de pacotes nem nada. Beleza? E para inicializar, assim como você pegou aqui, ó, veio aqui em projetos, opções, tá? E habilitou aqui no environment com a setinha aqui, né? Selecionou aqui
use Env with this project, você deu um OK, você poderia fazer isso aqui também da seguinte forma, você poderia colocar um env init, que é a mesma coisa, tá? Se apertasse aqui env init, você é a mesma coisa você executar o procedimento aí manual de ir lá na opções do projeto. Então veja bem, gente, as duas apresentações que eu mostrei para vocês aqui foi para iniciar um projeto já com o env ativo desde o início, beleza? Só via menu, não precisa dar nenhum comando, certo? E agora, caso exista um projeto, um repositório que não está sendo controlado por um env, basta você entrar nele, se ele já está, né, se ele já está configurado como um projeto dentro do RStudio, basta você entrar dentro dele e dar esse comando aqui, ok? Ao você dar esse comando aqui, ele vai para você criar o arquivo renvlock. Então, o arquivo renvlock aqui é o cerne, vamos dizer assim, tá? É o cerne do controle por renv, ok? Vamos agora simplesmente pegar o art lá, né? Porque no art aí a gente tem um punhado de arquivo, né? A gente pode brincar algumas questões lá, ok? E como eu sempre tenho apresentado para vocês, né, a melhor forma de você começar um projeto é sempre a metodologia GitHub First. Então vamos imaginar que a gente primeiro vai criar o repositório no GitHub e aí depois a gente já vai vir controlando via controle de versões, controlamento, né, conversionamento no RStudio. Lembrando o seguinte, né, que nesse caso aqui, ó, veja que eu ainda não habilitei o controle de versão. Se eu quisesse habilitar nesse controle de versão aqui no Old, nesse projeto que eu criei, eu teria que ir lá da mesma forma, né, Tools, Project Options, e aqui, ó, Git SMV. Então eu não estou controlando, eu teria que habilitar aqui, ó, colocar o Git aqui, é, você deseja inicializar o Git nesse repositório? Sim. Tá? E aí, no caso, eu vou precisar dar um restart nessa seção aqui também. Aqui, ó, não estava aqui, ó. Não sei se vocês viram, mas esse pane aqui não estava aqui. Agora que eu inicializei o Git, agora tá, ó. O panezinho aqui, ó, o Git. Não tinha também a pasta de sistema aqui Git e nem o Git ignore. Agora que eu inicializei, tem, certo? Então veja que se você inicializar o projeto já com o Renv e o Git é bem mais moroso, né? É bem mais simples, né? O procedimento. Senão você vai ter que inicializar de uma forma de uma forma segregada. E se você ainda quer pegar e conectar, certo? Esse repositório aqui, local, com o remoto no GitHub, aí você tem que ir aqui ainda dar uma linha de comando aqui, né? Git, orange, tá? Você tem que dar um comando aqui, enfim. Então, é mais difícil ainda. Por isso que a metodologia, primeiro cria um repositório aqui, depois clona, é mais simples, ok? Então vamos aqui, ó, vamos pegar aqui lá no Art. Vou tentar terminar essa parte do Renv primeiro, pessoas. Aí a gente dá a parada, depois a gente vem só com Docker no final. Então vamos aqui lá no nosso Art, né? Então que estou aqui no Art, no repositório oficial dele, viu? Aqui, ó. Tá aqui no meu repositório PHD Pablo, certo? No oficial dele. E aí eu estou no meu usuário psicoeconometria, outro usuário. Então vou copiar esse repositório do Art como template. Como a gente já fez isso, acho que 2 vezes já. Vou usar esse repositório como template. Vou criar aqui no usuário psicoeconometria. Beleza? Vamos colocar aqui Art Docker. É o Art com a aula de Docker, né? Tá? A descrição você pode colocar qualquer coisa, mas enfim. Mas depois você pode editar isso aí no README, né? Por Docker. A gente criou aqui um no quarto, né? Para a aula do quarto. E aqui a gente vai criar para a aula do Docker. Coloca público, caso você queira ter a página do repositório, né? Documento dinâmico, enfim. Enfim, aí depois outras configurações você pode fazer depois. Vou criar o repositório. Ele vai nessa pasta aqui. Então está gerando repositório. Gerou, como você pode ver, eu tenho
o Art Template aqui, beleza? No meu repositório psicoeconometria, ó. Tá? Então aqui, ó, no meu repositório psicoeconometria. Então eu vou copiar ele aqui, então tem todos os arquivos necessários para eu, né? Inclusive isso aqui, né, é original do Art, mas aí eu posso deletar isso aqui, posso pegar o readme e zerar e colocar as minhas coisas, as minhas documentações. Posso aproveitar as documentações dentro das pastas também, né? Esses readmes aqui para fazer a minha documentação de forma mais estruturada, organizada, enfim. Mas vou pegar aqui em codes, certo? Code SSH, que foi a forma de segurança que a gente conectou o RStudio com o GitHub, que a gente já fez isso lá atrás. Vou copiar, né? E a gente já configurou aqui no RStudio, né, como fazer isso. Beleza? E vou abrir um novo projeto, certo? Então copiei, né? Vem aqui e copiei. Tá? Copiei aqui, vou no RStudio, vou criar um projeto versionado já. Então, novo projeto, com controle de versão. Tá? Então agora aqui é a parte de baixo. Com controle de versão, git. Vou colar, Ctrl C, Ctrl V, né? Ctrl V aqui. Então vou colar aqui aquele endereço. E aqui eu vou deixar o mesmo nome, né? É boa prática, viu, gente? Sempre o mesmo nome local é o mesmo nome repositório remoto. Pode ser diferente? Pode, mas eu não aconselho. É uma boa prática deixar o mesmo nome. Vou abrir nova sessão. E aí, quando eu criar esse repositório, como repositório local, né? Quando eu localmente criar esse repositório aqui, eu vou pegar todo que está lá remotamente, inclusive o Renvlock, e ele vai criar um projeto já habilitado com RProject, enfim, como vocês vão ver aqui, ó, criar. Então já está clonando. Está clonando aqui, ó. Clonando. Clonou rapidinho, criou outra sessão. Vou fechar essas outras sessões aqui, viu, gente? Eu vou só terminar aqui. Vamos lá. Aproveitar para beber água. A máquina aqui é um pouco mais lenta, né? Não é rápido igual a minha oficial aqui, porque eu dediquei pouco espaço, enfim, né? Você tem que restringir os recursos aqui para ela não sobrecarregar o sistema que eu estou gravando com vocês aqui, que eu estou trabalhando com vocês, senão zica tudo. Acaba ficando mais lento. Mas deixa eu, inclusive, para melhorar isso, deixa eu fechar aqui a outra sessão. Vamos ficar só que a gente criou agora, esse projeto que a gente criou, que foi versionado direto lá do RStudio, do GitHub. Ó, isso aqui foi bom, ó. Vocês lembram lá que eu atualizei o Renv para 1.1.5? Porque estava disponível 1.1.5, ele avisou um projeto novo, tá? Beleza, vou usar o mais novo. É dali em diante que eu vou instalar os pacotes. Vou começar a trabalhar agora, então posso usar o mais atual, certo? Deixa eu tirar aqui o. Alguém abriu o áudio aqui. Eu acho enfim, deu certo. Então posso usar o mais atual. Mas no Art, que eu terminei lá, sei lá, por volta de. Não lembro, sei lá, uns 3, 4 meses atrás, 4 meses atrás, não sei. Eu usei, né, todo o processo 1.1.4. Tá? Então subiu na receitinha do bolo das dependências 1.1.4, não foi 1.1.5. Então quando eu baixei ele para o meu computador, ele já habilitou, ó. O Renv utilizado foi 1.1.4. Como eu já tinha nessa máquina aqui, ele até utilizou, certo? Senão ele ia pedir para você instalar 1.1.4. Ou ia te acusar, ó. O que foi usado nesse projeto aqui foi 1.1.4 e você só tem 1.1.5. Quer instalar 1.1.4? Beleza? Então, olha a diferença agora, ó. Eu estou no projeto que eu acabei de clonar. Aí tem os arquivos ali, ó, do projeto. Então vamos subir aqui. Vamos subir aqui, ó. Ó, tem os arquivos do projeto. Então esse aí é todos os arquivos do Art, né? Certo? Os arquivos do Art.
as pastinhas lá do Tier Protocol, né? Script, data, output, script lá embaixo. Aqui a pastinha Renv, né? Se você entrar aqui, ó, não tem nada aqui, ó. Se aqui você entrar ali, você não vai ver nada. Porque é óbvio que eu não vou subir isso aqui, são só configurações, viu? Os arquivos dos pacotes mesmo não tem nada, não. É óbvio que eu não vou precisar subir os pacotes, né? Eu só preciso ter a lista dos pacotes, que é isso aqui, ó, que é o Renvlock. Quando eu abrir aqui, agora olha só para você ver a diferença. Quando eu abrir aqui, ó, olha só para você ver. Ó, quando eu fiz o art, eu fiz na versão 4.5.1, então tá aqui. Mas, né, devido aí às dependências, principalmente do R Markdown, né, do quarto que eu necessitei, instalação de fontes, tal, para ser totalmente compatível, eu tinha que instalar um punhado de software, olha aqui. Mas, né, e assim por diante, metrics, imports e assim vai, né? Então tem diversos pacotes aqui com as suas dependências. Então quer dizer que o import depende de outro, de outro, de outro. A sugestão é que você instala pelo menos esse. Do contrário, não precisa ser tudo e assim por diante. Então aí você vai ver aqui, ó, tanto de dependência que tem. Tanto de dependência. Ora, aqui, ó, HTML Tools, né, que é super importante, certo? Então eu usei e fiz o art na época com a versão 0.5.8.1, beleza? Eu tenho instalado aqui no meu computador, pode ser que eu tenha, certo? Pode ser que eu tenha. Só que você tem que saber de uma coisa é a configuração global, uma coisa é a configuração global, uma coisa é a configuração do projeto. Beleza? Da mesma forma, uma coisa são os pacotes globais, certo? Vai aqui em packages, beleza? E você tem aqui os pacotes, olha aqui, ó, pacotes do projeto, beleza? E você tem os pacotes do sistema, tá? Então, olha só, ele está informando que, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Ele está informando que ele identificou no Envlock esses pacotes aqui, ó. Todos esses pacotes. Certo? Todos esses pacotes. E não estão instalados. Ó, no Renvlock, ele identificou que você precisa de baixar o Evaluate Digest versão 0.6.37, versão 1.0.4 e não está instalado. Tá? Ele identificou isso para o projeto. Aí você tem a livraria do projeto, você tem a livraria global. Se já estiver instalado na livraria global, ele só vai fazer o cache, ele só vai linkar. Ele não vai instalar de novo. Não vai ter duas instalações da mesma versão do mesmo pacote. Ok? Então é isso que vai fazer. Então, assim, o procedimento padrão é você baixou um arquivo no repositório, tem um Renvlock, é você na sua máquina, simplesmente renv restore. Esse é o procedimento padrão. Beleza? Eu vou ter um problema aqui porque eu atualizei o Art recentemente, umas 2 vezes, e esqueci de dar o snapshot. E eu subscrevi aqui um pacote que eu vou ter que reinstalar porque tem a versão, né, a diferença de binário e não binário do Windows e do Linux. A versão inicial que eu fiz do Art foi tudo no Linux, aí depois as 2 atualizações que eu fui fazer foi no Windows e criou esse conflito aqui que a gente vai ver, tá? Então aí, ó, ele tá pegando agora, no caso do Windows, né? Eu estou dentro do Windows, então ele tá pegando os pacotes binários. E aí um pacote que é necessário aqui não tem o compilador oficial e não faz a compilação e não instala. Aí eu vou ter que forçar a instalação dele, dando um novo snapshot. Então é isso aqui, ó. Então tá baixando esse digest aqui, ó, que dá problema. Certo? Esse aqui ele não compila, tá? Ele não compila. Então o que eu vou ter que fazer? Eu venho cá e forço novamente a instalação. Renv snapshot. Então, vem aqui. Não é ideal, né, gente? Eu vou consertar isso aqui, porque eu teoricamente estou passando para você que não tem essa manha, né? Não tem essa percepção do que aconteceu. Então eu vou dar um snapshot aqui e vou reinstalar tudo, que aí sim. Na hora de atualizar eu esqueci desses detalhes, enfim. E agora, quando você vê, né, vai dar tudo certinho. E esse pacote também, muitas vezes, é necessário instalar na mão, tá? O YAML. Mas não precisa dele não, mas vamos instalar aqui. Só para parar de dar essa mensagem.
que ele já está instalado. Então tá tudo instalado. Então o que eu fiz agora? Eu peguei o repositório no GitHub para a minha máquina que tinha a receita das dependências. Todos os pacotes com todos os versionamentos, até o repositório, né, o endereço, né, como vocês podem ver aqui, o endereço que foi pego o pacote. Beleza? Aqui, foi pego, foi no CRAN, foi na Posit Cloud, foi na no biocondutor, enfim. Existem diversos repositórios. Onde foi pego? Tá aqui, até o, né? E há outros metadados, né? Os nomes dos autores dos pacotes, enfim, que talvez possa ser menos importante. E a versão, né? O que é importante é a versão, né? A versão e o pacote. E às vezes, se você tiver essa transposição entre Windows e Linux, é importante saber também onde que está, qual foi o repositório que pegou, certo? Que alguns você pode ter um repositório que não tem um binário. Precisa pegar o cru e compilar, tá? Beleza. Então é isso. Esse procedimento é normal. Eu peguei lá a receita. Eu não peguei, imagina se lá no repositório GitHub eu tiver todos os pacotes subidos lá, né? Ah, 2 gigas só de pacote. Não. Aí não é pragmático e praticável do jeito que a gente está propondo. É que você só tem a receita, e aqui com a receita, com a lista de pacotes, eu simplesmente baixo, atualizo o meu sistema R 4.5.1, que é o mesmo que foi feito o art, tá aqui. Ele vai acusar se não for, beleza? Tá aqui 4.5.1, 4.5.1. E agora eu instalei os pacotes. Pode ser que esses pacotes já estavam instalados antes. Ele só ia linkar. Veja o que mudou, ó. A livraria do projeto tá aqui agora, ó. A descrição completa dos pacotes, a versão atual e a versão do log file. Certo? Você vai ver que tá tudo certinho, ó. Tudo certinho. Beleza? Tudo ok. Então, aí você tem os pacotes do projeto e os pacotes do sistema também. Ok, pessoas? Vamos dar uma parada agora, porque, enfim, eu acho que é importante a gente dar uma paradinha agora, senão vai demorar mais. Então, pessoal, vamos imaginar um workflow, né? Um workflow de trabalho. Então, a gente aqui baixou o Renv, né? Instalamos as dependências com Renv Restore, né? Cadê? Onde que a gente executou aqui? Executamos aqui em algum momento aqui, né? Para dar restaurar as dependências lá atrás, né? Aqui. Foi aqui, né? Nesse caso aqui foi o que eu falei para vocês que eu tive que dar um snapshot, né? Para forçar uma instalação. Mas o procedimento comum, né? O correto é o Renv Restore, como vocês podem ver aqui, tá? E aí vai instalar as dependências. E aí você vai começar a trabalhar, né? Você vai começar a trabalhar, por exemplo, vamos simular aqui uma brincadeirinha aqui. Vou pegar esse arquivo script aqui do análise que a gente está fazendo e colocar aqui dentro do Art Docker, que é esse repositório, esse projeto que a gente criou, certo? Então a gente criou aqui, né? Tá fazendo os scripts aqui. Vamos supor que ele esteja, né, no local correto, né? O script, Ctrl X, ele vai estar na pasta scripts, é óbvio. Vamos supor que aqui na análise. Vai estar aqui, na pasta análise. Então, estamos criando uma análise com o art, com controle de dependência habilitado, Renv ativado aqui no RStudio. Então, vamos lá no nosso script. Ele está lá no local correto, script, análises. Vamos abrir ele aqui, ó. Então, quando a gente abrir ele, isso aqui é só um retalho, viu, gente? De um script, inclusive, que eu apresentei para vocês. Lá atrás, acho que no quarto módulo, de um artigo meu que foi publicado na Behavioral Methods, Behavioral Research Methods, ou Meta Research, esqueci. Enfim, e eu tenho só um pedacinho dele, só para a gente ver, né? Então, vamos supor que eu estou fazendo análise modular de equações estruturais, eu preciso instalar o Lavan, certo? Então, aqui tem o Lavan, inclusive já até acusou aqui o RStudio, né? Que ó, tem um Lavan aqui que está aqui e não está nos seus pacotes, beleza? Não está aqui, ó, não está. Mas a gente precisa instalar ele, né? Então, vamos
preciso dele para fazer as análises, então, procedimento comum, install, não tô, aqui a ideia não é, né, gente, é mexer no R, então, opa, confundindo com o comando do Renv. Install package, né, então vamos instalar aqui o Lavan, certo? A gente vai instalar o Lavan, porque é necessário, e da mesma forma, quando a gente vai instalar o Lavan, existem outras dependências, né? Então eu preciso, para funcionar o Lavan, eu preciso do pacote mnormity, numderiv, pbi norm e assim por diante, beleza? Você quer instalar todos eles? Sim, quero instalar. Tem que instalar. Ok? Então instalei o pacote renv e as suas dependências. Vou usá-lo agora, né? Estou fazendo análise, estou aqui no... Não vou ensinar, aqui não precisa disso, que eu já instalei, beleza? Então, estou aqui, fiz a leitura, né? Fiz a leitura do Lavan agora, library Lavan, ok, instalou. Fiz as análises, não importa também, né, gente? Estou primeiro lendo os dados estão nas nuvens. Estou organizando os dados, beleza? Dando labels aos dados, organizando direitinho as colunas, tal, ok. Enfim, é isso que eu estou fazendo por aqui. Estou especificando o primeiro modelo de modelagem de equações estruturais, beleza? Agora eu vou estimar esse modelo. Ok, estou estimando, estimei. E agora eu vou soltar os outputs desse modelo. Beleza, então soltei, fiz as análises, ok. Só que é o seguinte, né? Vou até salvar aqui, beleza? Só que é o seguinte, né? Vocês podem ver que... aqui, ó, vou até jogar aqui, ó. Fiz as análises, mas aqui, ó. Lavan. Veja que ele está instalado, ok? Mas não está no meu Lockfile ainda, tá? Não está no meu Lockfile. Inclusive as suas dependências, se a gente for lá, né? Então, vamos pegar as dependências aqui, ó. Então, veja aqui a lista dos pacotes, ó. Aquilo que está aqui, versão Lockfile, na livraria do projeto, tá aqui, né? Cara crachá, ok. Chegou lá embaixo, não tem, ó, não está instalado, certo? Você tem aqui aqueles pacotes que a gente viu que são dependências do Lavan. O Lavan também ficou para cima aqui, né? Lavan ficou para cima aqui, beleza? E não está no Lockfile. Então eu pego e tenho que avisar, né? Se a gente for aqui, ó, se a gente for aqui no console, se for aqui colocar um renv status, qual que é o status do Lockfile, certo? Ele vai acusar, ó. Acusou que tem esse. A gente não precisava disso porque a gente acabou de ver visualmente, beleza? Mas é óbvio que no dia a dia a gente vai ficar olhando, né? O menu, a gente vai só dar um renv status. Ó, e aqui, ó, tá. Se a gente tem que resolver esse problema, que existe instalado na biblioteca do projeto e não está arquivado no renv lock. O que você tem que fazer? No dia a dia usou o pacote, renv snapshot. Snapshot. Snap. Snack, né? Aí não, né? E aí sim, ele vai falar, ó, então eu estou agora utilizando esses pacotes e vou atualizar o seu renv lock. Dá um Y aqui, ok. E agora se a gente ir lá no renv lock, né? Vamos lá, na nossa receitinha, na nossa lista de dependências, se a gente procurar aqui, por exemplo, Ctrl F, né? A gente procurar aqui o Lavan, antes ele não tava, ó. Achou, então aqui, ó. Então, pode ver que ele está colocado aqui, ó, lavan.620 foi o que eu acabei de instalar. Agora, se você compartilhar o renv lock no repositório GitHub para outro colega seu de parceiro, né, que vocês estão fazendo juntos os trabalhos, outro coautor, ele vai pegar essa receitinha e lá na máquina dele, renv restore, vai instalar exatamente todos os pacotes que você tem aqui, ele vai ter lá no projeto dele. Pode ser que tenha um Lavan anterior sendo usado em outro projeto, certo? No computador dele. Mas nesse projeto que vocês estão trabalhando juntos, já que vocês estão compartilhando o repositório remoto, estão, né, fazendo o fluxo de trabalho correto e sempre que usando o pacote, atualizando o renvlock, certo? Via renv snapshot. Aí o cara todas as vezes, como boa prática, vai trabalhar, dá um renv restore para ver se está tudo ok e vai seguindo o fluxo dessa forma. Beleza? Então essa que é a ideia. Então agora você atualizou seus pacotes.
Beleza, gente. Então, isso que eu queria mostrar para vocês aqui em relação. Ah, e outra coisa, né? Aí vocês podem ver. é, não é isso não. Faltou aqui só para mostrar, no caso, o Git, tá vendo? Então, se a gente estiver controlando via Git também, né? Que é isso que a gente tem aprendido. Vocês vão ver que tá aqui, ó. O Renv foi atualizado, Renv lock, ok? Aqui é o arquivinho script que eu mandei para lá pro Anase Script, tá? Então tá aqui, ó. Então eu vou fazer um commit, né? Então vem aqui no commit, coloco pro estágio, né? Coloco aqui pro estágio, ok? Estágio, estágio. Então vou fazer o commit. Vamos doc, não, é feature, né? Que coloquei a nova feature que foi a análise lá, né? O call análise, por exemplo. E aí automaticamente, né, você está falando que você fez. Fiz a análise lá do CFA, na verdade. Né? CFA, o call análise. Então deu um commit. Então arquivei. Beleza. Só que localmente. Beleza? Localmente, close. Só que lembra que a gente fez o clone do repositório no GitHub? A gente fez, não fez? Né? Então, beleza. Então, só para. A gente tem que subir para o GitHub para o nosso colega lá baixar com as coisas que você fez. Ok? Só para a gente ver depois o negócio funcionando. Vou aqui no GitHub, ó. Que é uma coisa que eu não configurei. Não precisaria para essa aula, né? Mas só para a gente ver, né, que o negócio funciona. Eu venho aqui no repositório remoto desse mesmo projeto meu aqui. Pode ver que, né, no nosso caso aqui, não tem aqui, por exemplo, ainda lá no script análises, certo? Não tem aqui o call, né, o script call, W-O-K-O-L. Aquilo que a gente acabou de jogar para lá, não está aqui. Tá? E pode ver também que aqui deu problema no commit, tá vendo? Mas por quê? Porque quando eu fiz o clone repositório, está configurado o template do Art para fazer um action na GitHub Pages. E não estava configurado aqui. Então eu vou só configurar aqui para vocês verem quando eu fazer agora esse commit, vai dar certo. Ó. Vem aqui nas configurações do repositório, Pages, aqui, ó. Tá aqui, Pages, certo? Aqui embaixo, vou colocar mais em cima aqui para vocês verem. Pages. Vou agora falar aqui, ó. A página que eu vou subir vai ser. Eu tenho que criar o bench também. Deixa eu vir aqui. Vem aqui, vou criar um bench novo. Main. Aqui, ó. Beleza? Vou criar aqui um bench. Vou lá. Um bench, vou criar um novo. Aqui, ó. Vamos lá. Criar um novo bench, um novo ramo. Tá? Um novo ramo que vai chamar GH Pages. Certo? Que é o padrão, viu? É o padrão que o GitHub sobe o deploy do seu modelo, da sua página, do seu site estático para esse ramo. Aí você publica a partir dele. Então vou criar aqui, criei, ele já até subiu com, eu acho que já tinha criado já. Não, tinha não. Criou aqui agora. É óbvio que não tinha criado, eu acabei de criar o repositório agora. Beleza, dá um OK aqui, eu criei. Agora você pode ver que tem dois ramos, né? Tem o principal e o GH Pages, beleza? Eu vou lá no setting agora, vou falar aqui que o site vai ser publicado a partir, aqui agora sim, ó, deploy from, ou seja, o site vai ser publicado a partir do GH Pages da raiz, tá? Então só preciso disso, tá? Tá configurado. Se não tivesse, você deveria vir aqui, mudar, né? GH Pages, GitHub Pages e deixar aqui no root mesmo, porque vai publicar na raiz. Enfim, só mudei para vocês verem o seguinte: quando eu subir aqui o meu pool, né? Pode ver aqui que eu estou aqui uma cabeça, né? A head na frente do que o GitHub está. Beleza? Então eu vou simplesmente dar um push aqui, ó. Dar um push. Isso que eu acabei de fazer, análise script no Lavan, né? O arquivinho aqui que eu criei e tal. Só tem aqui localmente, beleza? Só tem localmente. Eu vou aqui dar um push, agora vai subir. Tá? Então, subiu, agora tá certo. Tá? Então, quando eu subi, eu dei esse git aqui, ele deu um trigger, né? Ele acionou o GitHub page, que agora está executando
lá nos servidores do GitHub, né? Toda a instalação do Arch e tal, que vai ser publicada lá no GH Pages, certo? Isso demora em torno de 12 a 13 minutos. Por isso que eu só configurei lá, deixei aqui para a gente ver depois, porque eu vou continuar a aula. Ok, gente? Então a gente, né? Vocês podem ver que o que está sendo comitado é o Renvlock aqui, ó. Que a gente acabou de comitar foi o Renvlock. Essa pasta aqui, ó, a gente instalou um punhado de coisa aqui, ó. No staging aqui, no library, e ela não está lá no GitHub page, ela não subiu. Ela não faz parte, ok? Só a receitinha com as dependências. Isso é importante frisar. Beleza, vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui agora. Deixa eu baixar aqui. Vou para o Docker. O Docker, se você instalou, você vai ver ele com essa carinha aqui. Tá? É uma interface gráfica dele. É óbvio que tem como você dar todos os comandos se você quiser também. Né? Nós temos aqui, agora mesmo vou mostrar para vocês aqui ó, o terminal dele, se for o caso. Mas, e também você pode usar ele também, é óbvio, né? Via a sua prompt de comandos do Windows também, seja aqui no prompt de comandos, seja no PowerShell ou no próprio Ubuntu que você acabou criando quando instalou ele também, se for o caso. Certo? Mas enfim, a gente não precisa saber disso, que eu não vou fazer nada via comandos. A cara dele é essa aqui, tá? Os principais menus que a gente vai aprender aqui é o próprio menu Container, imagens, volumes e o Docker Hub. O resto, infelizmente, a gente não tem tempo e não nos interessa por enquanto. Beleza? Então, se a gente dá uma olhada aqui, ó, é o Docker Hub, tá? Vamos aqui primeiro no Docker Hub, beleza? Tá? Docker Hub é o Docker Hub. Só um pouquinho. Docker Hub é onde nós vamos baixar as imagens, tá? Então isso aqui é na internet. Quando eu entro aqui, ó, estou olhando para a página do, né, o hub das imagens do Docker, tá? Então você tem diversas imagens, né? Diversas imagens com diversos sistemas operacionais. Você vai procurar aqui o que você quer, né? Muito conhecido, muito utilizado aí, o Alpine, Cru, Python, né? É, enfim, você vai achar diversas imagens de Python, né? Você vai achar aqui em Python só, né? Então, diversas imagens de Python, Ubuntu, enfim, tem muita coisa para tudo, muitas empresas que jogam suas imagens aqui, né? Muitos recursos open source, enfim, então, mas não é o caso aqui. Node, Nix, né? Enfim, Nix, né? Eu esqueci do N. Nix, que é muito utilizado também, Node, de banco de dados, Postcache também deve ter também alguma coisa aqui, né? Postgres, enfim, MySQL, enfim, você tem diversas soluções aqui para tudo. Mas o que nos interessa, por exemplo, é o R, certo? É o R instalado no Linux. Você pode ter o R instalado no Linux, né? O R base, 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 base. Só ele, só a linha de comando. Ou você pode ter o RStudio, né? Base também, RStudio. Você tem o RStudio dentro de um container. E aí você tem algumas outras variações do RStudio. Você tem o RStudio com o Tidyverse instalado, né? ggplot e tantas outras coisas. O RStudio com algumas outras features instaladas, né? Então, isso está onde? Está no que nós chamamos de projeto Rocker. Tá? Esse projeto Rocker aqui nos dá algumas variações do R. Desde o R base, como o R com Tidyverse, o R com Verse, que é o Tidyverse, mais um punhado de outras coisinhas, certo? O R com Shine, o R, né, com Shine e com Tidyverse e assim por diante. O projeto Rocker, né, você sabe quais são as imagens, basta colocar aqui Project Rocker. Ele tem uma página própria aqui. Tá aqui, aí você vai saber, né, quais são essas imagens. Esse aqui tem, esse tudo open source, gente. Tem gente que mantém, beleza? E cadê as imagens possíveis? Então aqui você vai ver, né? Quais são as imagens possíveis.
RVer, RStudio, Tidyverse, Verse, GeoSpace, né? Porque análises geoespaciais geralmente né, é muito pesada, então você não vai pegar um R e instalar todos os pacotes geoespaciais dele, se você não precisa. Mas para quem precisa, de repente, e só faz isso, vai pegar o R com todos os pacotes geoespaciais já instalados, já prontos para partir daí. São as imagens. Binder, né, se eu tivesse tempo, queria trabalhar esse Binder aqui também. Eles rodam nas. Né, o Binder tem um site próprio, enfim. Shineverse e assim por diante, né? CUDA para capaz de trabalhar com ML, GPUs, enfim. Beleza? O que a gente vai usar, o que eu usei no Art foi o Verse, tá? O projeto Rocker Verse. Então, se a gente procurar aqui no Hub, né? Então a gente entrar aqui, ó. Nem precisa, né? Na verdade, quando eu coloquei Rocker aqui, já tem um Verse. Cadê o Verse? Geoespacial. Aqui, ó, o Verse. Ó. O que a gente usou foi esse aqui, ó. Tá? Então você entra lá, procura e você faz o pull. Né? Pull é de baixar. Você pode apertar Run que vai funcionar também, porque se não tem, ele vai ver que não tem e vai baixar. Beleza? Mas uma boa prática é você simplesmente adotar uma versão, né? Assim, vai lá e pegar a última que você nem sabe qual que é. Você vai lá e vê as versões e pega aquelas já específica. Então, o cara lá o artigo X que você está avaliando, você está reproduzindo, ele usou o versão 4 ponto não sei o que. Você vem aqui, procura ela e baixa ela, né? 4.1. Aí eu comecei lá atrás e usava 4.1.1. Acho que não, 4.1.1 não. Usava já recente 4.4.1. Ah, então eu usava só a 4.1. Fiquei um tempão usando só a 4.4.1. Aí depois que eu atualizei tudo, né? Tive saco ali de um final do ano. Nossa, já tem muito tempo que eu não atualizo minhas coisas. Deixa eu atualizar tudo e ver se funciona. Quando eu falo tudo, é as coisas que eu estou trabalhando no momento, né? Eu não vou lá atrás e ver e remexer em tudo que eu fiz. Não, de forma nenhuma. As coisas que eu estou trabalhando no momento, deixa eu ver. Ah, então vou sair da versão 4.4.1, vou para a mais atual. Foi agora, nos últimos 4, 5 meses que eu fiz o Art. Então aí eu peguei e fui para 4.5.1. Então aí quando você vai baixar a versão específica, né? Então não é uma boa prática você colocar lá no Docfile, por exemplo, sempre a última, não. Então é uma boa prática você versionar a versão, você taguear, que a gente fala, né? Fazer o tag da versão. Então você vai dar um pull, vai fazer 4.5.1 pull. No meu caso vai ser bem rapidinho, porque eu já tenho ela aqui, né? Eu não ia demorar aqui para. A aula já tá difícil o tempo aqui. Eu esperar baixar 5.66, né? 5.60 e poucos gigas. Não ia esperar baixar isso. Então, quando eu baixei, ela vai ficar aqui, ó, na imagens. Vocês podem ver aqui, ó, que tá aqui, ó, nas imagens. Ó, Rockerverse. Beleza? Rockerverse 4.5.1. E foi rápida. Por quê? Porque eu já tinha criado uma imagem a partir dela. E essa é uma das vantagens também. Você tem as camadas das imagens. Se você de repente tem uma imagem que ela é maior que outra, mas foi feita na base da outra e você tem ela no seu computador, a instalação vai ser só o adicional, só o adicional. Né? Então, se você já tem uma imagem no seu computador com várias camadas e várias das camadas se repetem em outra imagem, o sistema que é inteligente o suficiente para baixar só a camada necessária. Se você já tem algumas camadas no seu computador, ele usa elas. Tá? Então foi rápido por isso aqui. Enfim, então essa é a imagem, essa é a sua receita do bolo. Aí você vai fazer o bolo agora. Então você vai fazer o bolo? Que jeito? Você vem aqui nas imagens e vai acionar, por exemplo, um container. Tá? Então container não tem nenhum aqui ó, em execução. Tá? O container é efêmero, ele é descartável. Você pode ligar, desligar a qualquer momento, subir e não subir, startar, stop. Beleza? Pode parar e deixar parado. Não é uma boa prática você parar e deixar parado, depois voltar de novo. O melhor mesmo, né, é você é, startar, depois deletar, depois volta e assim por diante. Então o container é efêmero, beleza? Não existe nenhum aqui, mas a partir de uma imagem eu posso criar um. Posso criar um aqui, ó. Vem aqui na imagem, certo? Vem aqui na imagem e dou um play nela aqui, ó. Run. Vou configurar, né?
O mais básico que eu vou configurar aqui para vocês, nome qualquer, nem precisaria, se você não der nome ele vai criar um qualquer, mas vou colocar aqui Docker Demo, qualquer coisa, né? Não, na verdade Docker, né? Vou colocar o Art, né? Art Demo, Art Demo. A porta, padrão geralmente 87, 87, né? Poderia ser 8, 80, 80, mas de repente você pode usar algum aqui que vai dar conflito, né? Mas 87 é 87. E no primeiro momento não precisa de nada não, só para explicar o que está acontecendo, beleza? Então vou dar um run aqui, ele criou um container, já está em execução aqui, ó. Ele já abriu aqui no container, beleza? Está em execução, mas cadê ele? Ele está em background, está lá atrás. Como você vai acessar ele? Especificamente, e geralmente é assim, nem todos assim, mas geralmente as interfaces gráficas são assim, você vai acessar via navegador. Então aqui está aqui, ó. Já está falando, ó, se você quiser ir lá no navegador acessar, aperta aqui que vai abrir para você a interface gráfica dele. Mas como eu não setei usuário nem senha, e esse aqui está no Linux, né, gente? No Linux tudo tem que ter usuário e senha, enfim. Tudo tem que ter permissão, não é igual o Windows e algumas coisas que a gente usa aí que você abre, liga de qualquer jeito, mas lá tem que ter permissão, tá? Se a gente for aqui, ó, vai abrir um navegador meu, já tá, eu tô aqui no RStudio Server. Ele vai precisar do usuário, padrão RStudio, tá? Usuário RStudio e o password, como não defini variável de ambiente, tá aqui, ó. Lá no log, você pode ver aqui no log, isso aqui é um log, ó. Ele falou, ó, o password é esse aqui. Então eu vou dar um Ctrl C aqui nesse password, Ctrl C e vou lá no navegador, RStudio é padrão, usuário RStudio padrão, tá? Vou aqui colocar login. Então pode ver, ó, eu não estou usando, vou até desligar aqui, ó. Esse aqui é o RStudio da minha máquina, tá? Saí, eu estou no RStudio agora no navegador. Esse aqui é um RStudio novo. Beleza? Estou dentro de um container. Estou dentro de um container Linux. Tá? Eu não estou no Windows. Isso aqui é um Linux que está aqui por trás. Beleza? E trabalho normal. Né? Se você vem cá, aqui, né? Aqui é o novo, não fiz nada a partir do Art nem nada, né? Então, se você criar aqui um arquivo, um RScript, né? Isso é um teste. Pode trabalhar normal, ok? Fazer suas análises aqui, enfim. Salvar, ele vai salvar aqui, ó. Qualquer coisa aqui, né? Ok. Teste. Vai salvar aqui no seu, né? No seu home aqui do seu projeto. Então é o RStudio padrão, assim como os outros, com os mesmos menus, praticamente. As mesmas configurações. Só que está dentro de um container que é ênfimero. O que eu tô falando? Tô falando se você sair, né? Nem abrir projeto aqui, viu, gente? Nem abrir projeto. Tá? Vamos sair aqui, ó. Sair. Nem precisaria fazer isso, né? Eu sair aqui. Ok. Sair aqui também. Sair. Sair aqui. Só sair do navegador, né, gente? Sair do navegador. Eu posso parar o container, né? Vou dar um stop aqui. Parei o container. E depois eu posso voltar com ele novamente. Tá? Então, parar é não usar os recursos de memória e assim por diante. De repente você precisa parar para fazer alguma coisa, enfim. Depois você volta, beleza. Não é boa prática, né? Aí você vai restartar. Restartou, a questão é que criou outra senha, né? Criou outra senha aqui, dá um Ctrl C. Poderia simplesmente ir lá no navegador, localhost 8787, dá um Enter. Tá aqui. Tá aqui, ele aqui, ó. Voltei de onde que tava, porque eu só parei, né? Salvei ele aqui, tá aqui, ó. Isso é um teste e o arquivo tá aqui. Beleza? Ok. Posso simplesmente voltar aqui, eu posso simplesmente parar, né? Dar um stop aqui, dar um stop e deletar, na verdade, né? Ó, se eu deletar ele, eu vou deletar o container, certo? Tô deletando o container, posso deletar. Nossa, perdi tudo que estava lá dentro. Perdeu. Perdeu. Você vem aqui na imagem, simplesmente, vou executar agora outro container, né? Mas vai ser o mesmo nome. Vai ser o mesmo nome, vai ser o Art Docker, não importa, é outro container. Art Demo, né? Art Demo, 878 na mesma porta, não importa. Você vai criar outro container, com outra senha. A gente vem aqui, Ctrl C, Ctrl C,
Vamos lá no navegador, né? Aqui já dá o atalho direto, né, gente? Vem cá. RStudio, padrão, ok. Tá. Outro container, você já vê que já não prolifera o que você fez, certo? Tudo novo, não tem mais nada aqui. Aquilo que você fez lá perdeu porque você deletou o container. Você abriu um espacinho, fez o que tem que fazer, deletou, tá? Saiu dali, tá? Esse é um problema, né? Porque ó, se você quiser trabalhar dentro do container e as coisas persistirem, você tem que configurar isso, beleza? E aí é onde que tem uma configuração adicional que a gente pode fazer, tá? Então vou sair aqui, ó. Vou sair aqui. Posso sair aqui, né? Finalizar a sessão. Ou posso simplesmente sair aqui, né? Não tem importância não. Vem aqui, vou parar o container. Vou deletar ele novamente. Não tem importância, tá? Se você quer que as coisas persistem, você tem que, na hora de criar o container, a partir da imagem, você tem que criar o que nós chamamos de volume. Existem duas formas de você persistir os seus dados. Você criar um volume dentro do Docker e isso persistir, ou simplesmente você criar como se fosse um túnel, né? Do seu container conversar com seus arquivos locais. A prática mais recomendada é que você crie esse túnel e não cria esse outro container persistente, né? Esse outro hub persistente. Beleza? Então a prática mais recomendada é que você crie esse túnel. É o que nós chamamos de volume. E aí você, na hora de ligar o container, você deveria, né, além dessas duas configurações que eu falei, art demo, né? Art demo 8787. Né? Além dessas duas configurações, você tem que colocar aqui, ó. Você colocar o caminho que você vai criar o túnel. O volume no host path, ou seja, na sua máquina, e no container. Container é padrão Linux, né? Você tem que criar aqui o home, o usuário, geralmente, né? RStudio, que é padrão, viu? Se não me engano, acho que todas, sem exceção, todas as imagens Rocker, o usuário padrão é RStudio, beleza? Então, vou criar aqui um projeto. Né? Dentro da pasta Home Studio, um projeto. Uma outra pasta chamada Project, né? Tudo em inglês mesmo. Project. Tá, mas quem vai passar para lá? Por exemplo, né, a nossa pasta aqui, Rocker, aqui, ó. Então, vem aqui. Então, a pasta aqui, ó. Tá nesse endereço aqui, ó. Tá nesse endereço aqui, ó. Vem cá, né? Em cima, dá um Ctrl C aqui nesse endereço. Vem aqui, então é isso aqui que vai passar. Ctrl V. Agora eu vou ligar o meu container. Vou ligar passando esse túnel. Beleza? Não resolvi o problema da senha, né? Todas as vezes eu vou ter que pegar essa senha, Ctrl C, Ctrl V? Sim. Se você não quisesse, vamos fazer isso aqui agora de uma vez, porque eu acho que não vou ter muito tempo. Vou deletar isso aqui. Deixa eu criar uma nova imagem. Dá um run aqui. Art demo, deletei, viu? 8787. Acabei de, né? Não perdi aqui a área de transferência. Home, RStudio, Project. Se você não quiser ficar digitando a senha todas as vezes, você tem que colocar aqui, ó, disable out. Essa é a variável de ambiente para você não precisar ficar digitando senha. Disable out, você coloca true. Beleza? Verdadeiro, ou seja, desabilitar a autorização, verdadeiro. Então aí você não vai precisar digitar, quer ver? Dá um run, e aí você pode ver que nem precisa mais aqui, né? Skip Authentication. E agora se a gente for lá, vai direto já. Não precisa ficar digitando senha todas as vezes. Então veja, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Eu criei agora uma pasta dentro do meu container, do meu Linux, né? Que só tem o RStudio, mais nada. E mais alguns pacotes, beleza? Algumas bibliotecas. Entrei aqui, olha só quem está aqui, ó. O que está aqui é o mesmo meu Art Docker que está na minha máquina normal, beleza? Qualquer coisa que eu fizer aqui, vamos cá, qualquer coisa que eu fizer aqui, acarreta lá, beleza? Qualquer coisa que eu fizer aqui, ó. Se eu chegar aqui, ó, vem cá vamos fazer um teste aqui, né?
Vem aqui. Vem aqui. Vou editar aqui, né? A introdução. Deletar tudo isso aqui. Deletei tudo. Deletei tudo aqui não, né? Vamos colocar o readme, né? Esse eu tenho que deletar mesmo? Deletei aqui, tudinho. Deletei até o final. Deletei tudinho, tudinho, tudinho. Ok. Meu projeto. Salvei. Beleza? Salvei. Tô dentro do container. O que aconteceu aqui? Dentro do meu computador. Vamos lá ver. Cadê o readme? Readme. Tá aqui o readme aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu. Editar. Como vocês podem ver, meu projeto. Então foi mudado. Eu quero mudar aqui no meu computador, né? Então, editar. É um artigo sobre. Salvei, Ctrl S. Estou editando aqui mesmo um editor de notas só para simplificar, viu, gente? Nem tô ligando o meu RStudio, só. Enfim. Você entra aqui no projeto, você entra aqui agora, né? Olha só o que aconteceu, acabou de atualizar, né? Então, fica vinculado o que você faz na sua máquina com o container. É assim que se trabalha. É a melhor prática que você trabalhar. Inclusive o GitHub, o Git, você gerencia dentro da sua máquina. Não precisa nem configurar Git aqui. Beleza? Nem precisa configurar de Git aqui. O recomendado é, se você vai usar container, usa container. Por quê? Porque os pacotes que vão estar instalados aqui estão proliferados lá. Se você não configurar direito, vai ser Linux, não vai ser Windows. Tá? E aí pode dar pau. Agora, se você ficar utilizando o container que é Linux e você está dentro do Windows, às vezes você usa o RStudio dentro do Windows, às vezes você instala o pacote aqui, às vezes você instala o pacote depois dentro do container, aí vai virar uma bagunça. Tá? Por isso que ou você trabalha dentro do container, tenta trabalhar e se organizar, trabalhar só dentro dele o tempo todo e pronto, acabou. Ou você trabalha no Windows mesmo, na sua máquina, ok. Terminou o projeto, terminou o artigo, submeteu, foi aprovado. Aí você pega e tenta colocar ele dentro do container, instalar tudo, ver se roda certinho e passa só a receita de bolo para os outros, que é a receita para construir a imagem, que é o Docfile. Beleza? Então essa que é a ideia. Tá? Então, vou sair aqui do container, né? Sair do container é assim que você faria se você não tivesse algo automatizado igual que a gente propõe aqui no Art, né? Se você for aqui no Art, deixa eu ver se está faltando nada aqui. Beleza, porque a gente está nos finalmente já. Eu acho que eu passei tudo aqui. Ok, beleza. Então aqui, ó, se você pegar o Art, então a gente está aqui no Art, né? O Art que a gente baixou lá do repositório. Você tem essa pastinha aqui, ó, Docker. Deixa eu só sair aqui para mostrar para vocês. Vou fazer o stop aqui, beleza? Vou deletar o container. Estou aqui, ó, deletando o container, tá? Deletando, ok. Então não tem nenhum container mais em execução, tá? Tem essas imagens aqui. Essa imagem aqui é o que o Art cria. Ela está aqui, não demora a criar, viu? É rapidinho. Se tiver que baixar, você vai gastar ali uns 5, 6 minutos. Mas como eu, né, já me adiantei hoje à tarde, para não perder esse tempo aqui, vai ser rápido, tá? Mas do contrário, ele vai criar, vai baixar, vai criar, demorar uns 5, 6 minutos, talvez, enfim, dependendo da sua velocidade de internet, ok? Vai gerar essa imagem. Mas qual que seria o procedimento para gerar essa imagem? Seria o seguinte, seria simplesmente você baixou o Art, né, no seu computador, a pasta, né, o repositório, beleza? Vem aqui na pasta Docker, ó, e já está simplesmente configurado para você. Basta simplesmente você ter o Docker instalado na sua máquina, é claro. Tem o Docker e dá um Start aqui, ó. Se você tiver no Windows, Start Batch, às vezes vai funcionar, você instalou já um Git Bash, né? Se você apertar também o Start SH, às vezes vai funcionar. Mas se tiver no Mac ou no Linux, é SH. Se tiver no Windows aqui, Start Batch. Se você apertar o Start Batch, ele vai executar o Docfile para você, papapá, papapá, criar a imagem, o container, e aí vai abrir automático para você aqui no RStudio. E aí você, dentro do RStudio, você vai ter o mesmo acesso que você teve, que a gente acabou de ver. Entra aqui no projeto, beleza? Entrou no projeto, vai ter aí, né? Vai ler o projeto,
seu, lê o projeto seu, trabalha normal e depois restaura os pacotes. No nosso caso aqui, viu, gente? Você não precisa restaurar os pacotes não com arte, viu? Você não precisa. Para. Eu tô falando o seguinte, você não precisa vir aqui, ó, no terminal e dar um renv, restore, não. Você vai fazer isso quando você começar a trabalhar dentro do template, né? Instalou novos pacotes, você faz. Do contrário, você quiser ver ele renderizado, basta você vir aqui no terminal, né? Aqui vai demorar mais porque eu atualizei ele e foi necessário novas fontes. É um quarto render aqui para renderizar o projeto. Você vê ele funcionando, certo? Vai criar a pasta docs aqui, né? Que seria a publicação do seu artigo. Vai criar a pasta docs aqui, ó, já criou. Ó, tá criando, né? Tá renderizando os arquivos quartos, tal. Aqui vai ter que instalar aqui umas coisas que eu não queria que instalasse. Depois eu vou configurar para não precisar perder esse tempo de instalar algumas fontes. Por quê? Eu agora fiz duas atualizações pequenas e eu acabei usando outras fontes, aí tem que instalar ela, mas eu queria já que viesse instalada na imagem. Depois eu vou mexer nisso aqui, mas o fato é, aqui ó, apertei Start, vi aqui o template em execução, como vocês vão ver. Vai demorar um pouquinho mais por causa dessas fontes aqui que estão instalando. A fonte lá de umas atualizações que eu fiz, dos callouts, umas coisinhas lá. Vamos só ver pra gente funcionando aqui. Eu tenho o template funcionando dentro do container. Dentro do container tem aspas, né? Porque tá dentro do container, mas tá sendo feita a ponte aqui, ó. Pode ver que, olha só, criando as pastas aqui, ó. Essa pasta não tinha aqui, ó. Aqui, ó. Tá sendo criada agora. Tá sendo criada. Aqui dentro do container, de forma simultânea, tá? E tá sendo criada na sua pasta local, no seu computador local. Tá tudo sendo atualizado. Então você acabou de executar aqui a renderização do projeto como um todo, né? Você trabalhou, tal, escreveu em arquivos Markdown, né? Criou o documento 1, 2, documento, introdução, resultados, metodologia. E agora você vai criar os documentos dinâmicos. Você vai criar o HTML com a página bonitinha. Você vai, né, criar o PDF de forma automática para enviar para para os periódicos científicos. Beleza? Então você está renderizando o projeto. Você renderizou o projeto, como que vai ficar? Você vai ter que fazer os ajustes, né? Vai e volta, vai e volta. Não ficou do jeito que você quiser, do jeito que você pensou, você queria. Começou a entender mais um pouquinho, aprender um pouquinho de formatação CSS, HTML, né? De tanto mexer no quarto, começou a aprender as flags, né? Começou a brincar lá e gostar de fazer uma coisinha ou outra, vai mexendo, mexendo e tal. Aí no final você vai compartilhar. Então aqui, ó, acabamos de renderizar o projeto. Beleza? Renderizou, fez uma limpeza aqui. E aqui, ó, o arquivo docs aqui, ó. Docs. Então vamos lá, ó. Tudo HTML. As mesmas coisinhas que vocês vêem na internet. Então criou arquivos HTML a partir de arquivos quartos, KMD. Renderizou, criou HTML e o PDF também. Criou. Geralmente, né, a primeira página das pastas dos projetos HTML estático chama index, por padrão. Então aqui, ó, index, vou entrar aqui, ó, vou abrir no meu navegador. Olha só, veja aqui, tá dentro do container, dentro do container. 127.001, porta 87, que é o que eu criei a porta do container. Dentro do container, olha só o que está acontecendo, ó. Tem aqui o meu art, né? Então, do jeito que está publicado lá, porque eu não mexi em nada, certo? Então, fiz umas atualizações aqui, tá? Por exemplo, aqui, né? Aqui nos resultados. Desculpa, gente. Aqui nos resultados, criei umas coisinhas aqui, umas ideias aqui, igual aqui, ó. Acabou necessitando de outras fontes, aí teve que. E eu esqueci de atualizar o repositório oficial do Art, né? Acabou precisando de instalar outras fontes. Tá aqui dentro do container. Mas eu não criei esses arquivos lá também. Eu não criei aqui, ó. Então, vou fechar aqui, ó. Vou fechar, beleza. Vou parar o container. Vou parar o container. Vou lá no Docker. Stop. Stop that. Parei o container.
automático, parou, beleza? Não existe mais ele aqui, vocês podem ver, não tem tal. Mas os arquivos são os mesmos, né? Eu fiz o vínculo da minha máquina com o container. Então veja que aqui, ó, esse doc foi criado, não tinha antes. Essa pasta docs foi criada, não tinha antes. Então, ó, entrei aqui, os arquivos HTML estão aqui, ó. Aqui, ó. Localmente, posso ver a mesma coisa aqui, ó. Localmente, aqui, ó, user, psico, OneDrive, então tá dentro da minha máquina local. Não está dentro do meu container. A mesma coisa que eu criei dentro do container. Certo? Tá aqui, ó. Tudo certinho, do jeito que eu criei no container. Beleza? Tudo vinculado, tá? Tudo isso localmente, certo? Tudo localmente. E agora, né? Vamos supor que agora, né? Eu quero subir essa alteração aqui para o GitHub. Então você pode simplesmente usar o GitHub, o Git via CMD. Você pode usar aqui, ó. Você pode usar o Git aqui, ó, né? Ir até a pasta aqui, né? Sei lá, ponto, então, cd, ponto, e até a pasta do projeto. Então, eu estou dentro da pasta e usar os comandos git normal. Faço um commit aqui, né? Git commit e a mensagem faço aqui. Depois dou um git origin, dou um git push, levo lá para o meu repositório de forma via comandos. Mas eu não estou fazendo isso, né? Eu estou fazendo isso via RStudio. Então eu abro o RStudio e faço isso por lá. Não vou fazer por quê? Porque senão o que eu faria aqui ia demorar 12, 15 minutos para atualizar lá. E lembra que a gente fez lá atrás para testar? Então veja. Então, olha, poderia fazer aqui agora, ó, que eu mudei o Art Docker, né? Eu mudei só o widget, beleza? O Docker não mudou, viu, gente? Aqui, ó, criou a pasta docs, beleza? Aqui, ó, criou essa pasta docs. Só que essa pasta docs aqui, ela não está sendo comitada. Aqui, ó. Ela tá. Aqui, ó. Cadê o git ignore? Ela está sendo ignorada. Por quê? Porque está configurado via GitHub Actions, que faz o trigger no servidor do GitHub e ele automaticamente cria o docs lá no servidor, pega esse docs do servidor e leva para o ramo GH Pages. Então aqui é só internamente. Aí eu não vou ficar pulverizando o repositório principal, o main, com a pasta docs que já tem ela novamente lá no GitHub Pages. Certo? Então eu fico duplicando ela. Então eu peguei e ignorei aqui. Beleza? Mas vocês lembram lá que a gente fez, né? Então vamos lá na nossa página, aqui, ó, na internet. Então eu estou em aqui, né? Eu tenho aqui a minha. Vamos ver se deu certo. Não sei se faltou alguma configuração, mas eu acho que não. Então eu tenho o Arch Docker aqui, vou atualizar, dar um refresh aqui, ó. Vamos ver se deu certo. Até agora? Nossa, deu até agora? Hum, até, beleza, deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu. Tá com algum problema lá. Geralmente não demora esse tanto aqui não, esse deploy aqui não. Enfim, o que a gente vê quando terminar isso aqui? Tá? O que a gente ia ver quando tá rodando ainda, gente? Meu Deus. Geralmente é 12, 15 minutos, principalmente por causa desse negócio aqui, ó, Text Live. Eu não descobri um jeito de instalar só o que eu preciso dele mesmo, tá? Eu já tentei várias vezes aqui de achar o que realmente eu preciso, mas não, tem que instalar ele inteiro. Aí o negócio é 6, 7 gigas, enfim. Então demora por causa disso. Se não fosse assim, era quase um segundo, se fosse só subir a página Docs, tá? Então não tá pronto aqui ainda, mas o que você veria? Você veria isso aqui né? Isso aqui que a gente acabou de mostrar, só que, né, na web, né? Na URL sua GitHub, ponto, seu usuário, barra, o repositório, né? Que seria o como está aqui no Arch, ó. Aqui, ó, como vocês podem ver, ó. github.com, phdpab, artigo template. Então você iria ver a mesma coisa que a gente viu localmente, publicado para o mundo, certo? Aqui, ó. Na verdade é o github.io, né? Seria esse aqui publicado para o mundo, ok? Não terminou lá ainda.
Porque eu acho que eu nunca fiz uma publicação a partir da psicoeconometria. Não sei se vocês têm alguma restrição, enfim. Ou tá com problema lá, mas geralmente é 12, 15 minutos. Beleza, gente? Então, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui para falar. Mas eu acho que eu mostrei tudo que é importante. Beleza? No GitHub, no Docker Desktop, o que é importante de vocês saberem aqui é baixar as imagens de interesse. Baixou as imagens de interesse, elas vão aparecer aqui. Aí vocês vão criar um container com as configurações mais básicas possíveis, como eu mostrei para vocês aqui. No caso do RStudio, dá um nome para não se perder, mas nem precisa. A porta. E isso aqui talvez é o mais importante, né? Vincular um repositório seu, uma pasta sua, com um container de origem. Beleza? Então, abriu aqui. Geralmente, se você for usar uma interface gráfica, ele vai abrir alguma coisa no seu navegador, como eu mostrei, que é o RStudio Server, você trabalha dali. Beleza, gente? E eu acho que é isto. Hum, é isso aí. Queria comentar algumas coisas com vocês de como funcionam essas imagens, mas não vai dar tempo, como eu falei para vocês, eu, né, sem o time dessa aula ainda, vou pegar ela ainda, esse time, né? Seria interessante a gente dar uma olhada aqui na receita do bolo, né? Entender como funciona cada um, pelo menos os principais, né? As principais configurações aqui, mas não vai dar tempo, né? From, configurar as instalações via variáveis de ambiente, o, os programas, né? Que você tem que instalar no início, diretório de trabalho, copiar o Renvlock, instalar né, o Renvlock, que seria essa parte aqui, né? Aqui embaixo. Instalar o Renvlock, não, né? Instalar as dependências do Renvlock, enfim. Mas não vai dar tempo não, né? É interessante, depois vocês dão uma olhada, se tiver um tempinho, né? Qual que é a lógica, geralmente, que você vai ter para o Dockfile? E, se você fazer alguma coisa mais orquestrada, mais avançada, o Docker Compose. Que são essas coisas que estão lá na página, na pasta Docker do Arch. Beleza? Mas vocês não precisam saber disso, né? Se vocês não querem saber, basta apertar Start aqui para originar o container, trabalhar dentro dele, depois Stop para parar. Ou, dentro de um fluxo talvez mais comum para o início, trabalhar normalmente no seu projeto aí, RStudio, né? E depois finalizou o artigo, tá tudo certinho e tal. Você quer fazer o empacotamento dele para entregar o pacote certinho para mostrar para os outros que tá tudo funcionando. Você executa, faz ele funcionar dentro do container, né? Talvez você vai precisar de um ajuste ou outro, mas faz funcionar, vai fazendo os testes e tal. Quando ele funcionou completinho dentro do container, aí você simplesmente pega, ó, funcionou certinho dentro do container. É tudo que as instruções aqui no Renvlock, né, no Dockfile, se for o caso, se tiver com alteração, quiser fazer alguma alteração, altera e tal. Aí você entrega esse repositório, né, sobe o repositório no GitHub, com as receitinhas de bolo. A pessoa vai baixar lá, o revisor, o cara quer replicar seu trabalho e tal, vai baixar certinho, vai executar o start lá no caso dele, e ele vai ver funcionando as coisas dentro do container. Beleza, gente?